galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde profissional, financeira, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. E hoje, mas espera aí, antes de eu falar quem está aqui hoje, antes de começar esse episódio, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte, comenta, já compartilha com mais pessoas e não se esquece de ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio entrar no ar. E hoje eu tô aqui com a minha amiga querida, que eu não vejo há muito tempo, Marcela Piston. Oi. Muito obrigada pela presença, por estar disponibilizando o seu tempo de estar aqui com a gente. E eu vou ler de forma bem formal, como vocês já estão acostumados, a mini bio dela, que eu tem nada de mini. Eu dei uma resumida aqui, tentei, e depois você se apresenta como você desejar. Tá bom. Eu falo que para as pessoas se apresentarem para além do que elas fazem. Então vamos lá, gente. A Marcela é ex-bailarina, graduada em Educação Física, pós-graduada em Pilates e Prescrição de Exercício, idealizadora da Escola de Formação MPP, Método Pilates Piston, único método que combina Pilates clássico e a fáscia. Trabalha com Pilates há quase 20 anos. Estudou com grandes profissionais nacionais e internacionais. Full Certification Scott Pilates, Mat Begin, Power Pilates, Garuda, Anatomy Trains in Motion e Sling One. Como é? Essential e Slings One em Madrid. Certificada e parte da equipe de Fernando Sadir Pilates, idealizadora do Ensinando a Ensinar a Contrologia. Eu não sei o que é isso. Contrologia é o Pilates. A Contrologia. Isso. Madrinha e treinadora do MoveFlow e sócia do MoveFlow aplicado nos equipamentos de Pilates, que é o método também da Fê Avancini, que já esteve nesse podcast. Sim. Foi coordenadora técnica de 5 estúdios de Pilates em São Paulo. Foi coordenadora técnica do primeiro e maior congresso de Pilates no Brasil. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E assim, gente, 500 mil coisas, é porque eu cortei, tá? Mas, de novo, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E agora se apresenta aí para além do que você faz. Quem é a Marcela? Bom, eu gosto de dizer que eu sou uma amante do movimento, né? Eu comecei a fazer balé com 3 anos e depois eu não parei nunca mais de me mexer. Então, com 8 eu já comecei a fazer aula todos os dias. Aí fui para educação física, fui para o Pilates. Então, eu até acho estranho às vezes quando as pessoas falam assim: eu não faço atividade física, porque para mim é algo tão natural, né, desde pequeno. Então eu digo que eu sou uma amante do movimento e que eu nasci para ser professora. Que bom, né? Porque a gente, eu falo, movimento é vida, né? Nosso Sim. corpo foi feito para se movimentar. Exatamente. E às vezes eu falo para as pessoas assim, cara, pelo menos quando você acordar, dá uma espreguiçada para você tomar uma consciência do seu corpo, né? Sim, para saber que você está ali dentro, né? Porque a maioria das pessoas toca o despertador, pula da cama já atrasada, né? Exatamente. E aí não sabe nem, às vezes, que dia da semana é. Quiçá movimentar o corpo, né? De forma consciente. De forma consciente. Cada vez isso está mais desafiador para a maioria das pessoas, né, Sim. Manu? Essa consciência do próprio corpo. Porque são tantas coisas, a gente vive hoje num mundo que é tudo tão rápido que os detalhes acabam passando despercebido. Sim, a gente se desloca muito, mas com menos movimento, né, também. Porque tudo é carro, metrô, celular, elevador, escada rolante, esteira rolante. Então, a gente está em movimento sem se movimentar, né? Exatamente. E isso também piora muito a questão de consciência corporal, né? Ontem eu estava aqui com uma educadora física também, mas que ela fala de exercício físico para grupos de risco. Que legal. É bem grupos de risco não, mentira, grupos especiais. Uhum. É bem legal o trabalho dela. E a gente estava falando o quanto as pessoas também, por não fazerem atividade física, exercício físico, perdem essa consciência corporal, né? A gente que vem da dança, do esporte, a gente tem muito mais consciência corporal, até de entender quando algo está errado, né? Exatamente. E eu acredito que hoje, até, né, você fala bastante disso, da parte emocional mesmo, Sim. da parte mental,
tudo vem para o corpo, né? O corpo fala, o corpo tem suas razões. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não ligo muito para estética, mas hoje o se mover, o fazer atividade física, não é esse propósito. Sim. Na verdade, nunca foi, né? É que teve aí os momentos, as modinhas, né? Mas hoje, eu acredito até que a maioria das pessoas estão um pouco mais conscientes de que elas precisam olhar para isso, mas ainda não encontraram, talvez, o método, o esporte, algo que elas gostem e que consigam manter com frequência, né? Então, hoje é muito comum as pessoas começarem e parar, aí vai uma vez, aí falta 10. Sim. Essa constância é mais desafiadora. E também eu acho que tem isso, assim, de encontrar algo que de fato faça sentido na vida dela, né? Como você encontrou, mesmo sendo educadora física, você encontrou o Pilates como o seu exercício físico, sua profissão, mas também algo que traz saúde para você. Sim. Até para a gente ter uma certa congruência, né, do que a gente faz. É bom, né, ter um pouco de congruência. É o mínimo, né, ainda mais nós que somos profissionais de saúde, né, na maioria das vezes os profissionais de saúde, infelizmente... Não se cuidam, né? Não se cuidam, né? A gente vende o que a gente não faz, né? Gente não, porque não é o nosso caso. Mas é bem comum, né? Sim. Eu, além de dar as aulas para público final, eu também ministro formações para profissionais, então... muita gente acha que eu sou fisioterapeuta, né? Mas, na verdade, eu tenho só o coração. Na época da faculdade, eu me inscrevi para a faculdade de fisioterapia e aí, uma semana antes, eu resolvi trocar para educação física. Mas, no decorrer desse tempo, eu fiz muita coisa voltada para a reabilitação, né? E, principalmente as formações que são internacionais, tem um foco muito desse olhar, né? Para reabilitação, para grupos especiais, e é uma coisa que eu gosto muito. E é muito comum, por exemplo, dentro do universo dos professores de Pilates, encontrar professores que não fazem Pilates. E, muito triste, né, isso é bem importante, inclusive, alguns professores que nunca nem fizeram aula de Pilates inteira. É triste, mas é uma realidade muito grande. Você vê professores de Pilates que vendem Pilates para melhorar a coluna das pessoas, mas a coluna dele não está boa. Tem dor, fica à base de remédio. Então, isso hoje ainda é muito comum de acontecer. Não só no Pilates, né? Se você olhar para o universo educação física, quantos professores de educação física que a gente vê que não se cuidam também, né? É muito duro. Má, como que o Pilates entrou na sua vida? Assim, eu sei, a gente que vem da dança, né? A gente acaba... Comigo foi na yoga, né? Com você provavelmente foi no Pilates. Mas como que foi esse encontro aí? Então, meu primeiro contato com o Pilates, que foi o Mat Pilates, né, que é o Pilates de solo, foi numa aula de dança contemporânea de um francês. Na época eu tinha 16 anos. Então, eu estava no 3º ano, né, do ensino médio. E ali eu já achei uma coisa assim, muito interessante. Eu tive a sorte de ter boas professoras de balé que eram formadas em educação física. Então, elas sempre incentivaram, a gente sempre teve um processo de treinamento. Então, eu sou uma ex-bailarina que eu não tenho lesões, né? No máximo, uma na escápula, que na verdade nem foi na época que eu dançava profissionalmente. Foi depois que eu resolvi brincar de dança de salão. E ali eu já fiquei encantada e eu já estava pensando no que eu ia fazer. E na minha cabeça, né, eu ia ser bailarina clássica, eu queria ir para fora, mas a realidade aqui no Brasil é muito desafiadora, né? É muito diferente. E aí eu falei assim, ok, vou fazer uma faculdade. Na época pensei em fazer faculdade de dança. A minha professora falou assim, não, né, você já dá aula. Eu já dava aula de dança, porque eu comecei a dar aula de balé para criança com 14 anos. É uma longa história essa parte, assim. Por isso que eu brinco que eu nasci para ser professora, porque comecei muito cedo. E aí, ali foi esse start. Quando eu fui para a educação física, eu comecei a trabalhar com a parte de fitness, que estava muito relacionada à parte de dança, né? E na época era muito comum os sistemas da Body Systems, que foi uma grande escola, assim, para mim. E eu trabalhei em grandes academias, em clubes também, que tinham todos os programas. E aí, eu também acabei fazendo todos os programas. Foi aí que você conheceu a Fê? Não, a Fê eu conheci já no Pilates, mas a Fê também trabalhou com a Body Systems, mas a gente não se conheceu nessa época. E aí eu trabalhava com todos os programas
E aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade com 17, com 18 anos, eu me machuquei. Quer dizer, eu ainda dançava, né? Meu primeiro ano da faculdade, eu ainda dançava em baile de formatura, fazia evento. E nada a ver com a parte que eu queria de verdade de bailarina clássica, mas era um jeito de eu, primeiro, manter os meus custos e também um jeito de ficar próximo da dança, né? E ali eu me encontrei com, desculpem os médicos, mas uns médicos que foram muito cruéis comigo, né? Sei bem o que é isso. Eu com 18 anos, bailarina, no segundo ano da faculdade, você não mal olhou para mim, nem olhou para o meu joelho, você não pode mais dançar e você não pode fazer mais nada do que você faz. Aí eu olhei para a cara dele, já, né, do jeito que eu sou, eu falei assim, mas você não vai olhar o meu joelho? O que você quer que eu faça? Aí ali eu já fiquei louca, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Enfim, fui em outro médico, aí ele pediu alguns exames, era uma fissurinha, assim, no joelho, era algo muito simples, mas que eu não conseguia fazer nada. Imagina, eu dava todas as aulas da Body Systems, eu tinha que fazer junto. E aí, enfim, comecei a me tratar, fazer fisioterapia, eu mesma comecei a fazer os meus exercícios, né, que eu conhecia. Eu trabalhava também com hidroginástica. E aí, assim, eu me reabilitei, mas ali eu falei assim, eu preciso pensar, porque eu dava 9, 10 aulas de ginástica por dia, pulando igual uma louca. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? E aí, numa feira fitness, né, na IRSA, eu me inscrevi num workshop que era de Pilates solo. E ali foi o start, falei assim, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a investir nessa parte, né? Na época eu fiz cursos menores, porque os melhores cursos... Hoje a gente tem muitas opções de formação, né? Sim. Tem até um exagero, mas antigamente tinham poucas. E eram muito caras, eram 25 mil reais, 30 mil reais. E eu não tinha esse dinheiro, então eu fui fazendo cursos menores para eu começar. Mas como eu vim muito da prática, então eu praticava... E aquilo corporificava mesmo em mim. E a facilidade, né? De já dar aula de balé há muito tempo. As aulas da Body Systems que eu tinha nas minhas turmas, eu trabalhei na CM, né? Então, era palco e 40 pessoas. Para você se comunicar e ensinar 40 pessoas, você acaba desenvolvendo a didática, a comunicação de uma forma, assim, ou você ajusta ou você não dá conta. Então, ali foi muito fácil. E aí, eu fiz a pós-graduação. Na pós-graduação, já no meio da pós-graduação, eu comecei a trabalhar com um amigo da pós-graduação. E ali foi muito interessante, né? Por essa facilidade de trabalhar com um grupo e o olhar, né, para você olhar e identificar o corpo, fica muito mais fácil, né? Você acaba treinando. Então, mesmo com os professores que eram fisioterapeutas, eu conseguia resolver os problemas muito mais rápido. Né? Já tinha um olhar acurado, né? E aí eu fui buscando outras formações. Quando eu terminei a pós-graduação, eu fui convidada para implementar a parte terrestre de uma academia, que era uma escola de natação, né? A Showa, que foi uma grande escola para mim, assim, de vida. E aí, na época, eu ia fazer isso com uma amiga que era professora de lá já há 15 anos de natação. E aí ele me convidou exatamente por conta dessa minha expertise, né? De ter trabalhado com fitness, nesse período de uns 5, 6 anos, onde eu trabalhava além do mundo do fitness, eu cuidava da parte da musculação, de avaliação. E aí falei, ok, montei o projeto, e aí nisso ela resolveu ficar grávida. Ela falou assim, eu preciso parar, porque eu vou fazer tratamento, então eu não vou seguir o projeto. Eu já tinha pedido demissão do outro lugar, porque eu sou assim, né? Vamos fazer, já resolvi, para ontem. E aí eu falei assim, tá, e agora? Aí eu conversei com ela, né, a Kátia, inclusive, eu sempre agradeço muito a ela, porque ela abriu essa porta para mim. Eu falei assim, tudo bem se eu falar com ele? Ela, tudo bem. E aí fui falar com ele, japonês, meio assim... Desconfiado. Ele, vamos experimentar. E aí eu comecei, aí eu sou muito proativa, então era para fazer uma coisa, eu acabei fazendo muito mais. Na época ele não conhecia ainda o Pilates, né? E aí ele tinha uma salinha que ele queria montar uma sala de spinning. E ali já começou a vir essa parte mesmo de gerenciamento, de gestão, porque eu tive que provar para ele que montar uma sala de spinning ia ser menos lucrativa, quer dizer, nada lucrativa na época, do que montar uma sala de pilates. Aí ele, calma, então vamos deixar essa sala aqui de stand-by.
E aí eu comecei dentro das aulas de ginástica, eu mesma comecei a dar as aulas de match, já como estratégia para ele ver que ia funcionar. Que era muito mais multifuncional. E aí, assim, as minhas aulas não tinham vaga de match. Não tinha vaga e não tinha horário. Aí ele, ok, vamos lá, vamos comprar os equipamentos. Mas antes eu quero que você vá conhecer as outras unidades. Falei, tá bom. Eram, na época, 4 unidades. Aí ele foi me apresentar e só me apresentou. Falou assim, o que você acha dessa sala? Não sei o quê. Tá, mas não me falou nada. Vamos comprar? Vamos. E a empresa que a gente comprou os equipamentos na época era bem pertinho de uma das unidades. Aí a gente foi até lá. Aí eu falei, a gente vai precisar disso aqui para o estúdio. Aí ele, não, você não entendeu. Você vai montar 4 estúdios. Aí eu assim, né? Falei, como assim 4 estúdios? Ele, 4 estúdios. E aí foi quando começou, né? E aí, por conta dos desafios de gerenciar 4 estúdios e ter bons profissionais ali, é que eu comecei a ministrar a formação de professores. Então desde lá você já ministra. Antes do Move Flow, já antes. Eu comecei a trabalhar com professores bem antes, assim. E foi, na verdade, um desafio enorme, né? Porque, assim, gerenciar pessoas não é tão simples. Eu não tinha, na época, não tinha um curso igual hoje. Tem mentoria, tem tudo, né? Liderança, montar equipe. Naquela época não tinha nada disso, então eu fui na cara e na coragem, errando e aprendendo, e de vez em quando uma choradinha. Normal, faz parte. Muitas choradinhas. E a minha ficha caiu porque o dono, né, o Carlos, que foi um paizão, assim, para mim durante muito tempo, teve um dia que eu estava na minha sala chorando, irritada, não sabia mais o que fazer, queria matar português claro. E ele falou assim, você ainda não... Tá na sua cara o que você precisa fazer, mas você ainda não se ligou. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Você tem que formar um monte de Marcelinhas. Eu falei, como assim? Você não ensinou? Porque tinha uma amiga minha que tinha acabado de fazer uma formação e ela tinha feito uma formação muito simples e aí eu treinei ela. Você não treinou ela? Ela não é só... Hoje, dentro da sua equipe, ela não é só a melhor professora? Por quê? Porque ela faz igual você. Faz um monte de Marcelinha. Aí aquilo me fez, né, me deu um start. E aí eu abri uma turma, a primeira turma, eu falei assim, mas eu nem sou conhecida. Eu usava já muito na época o Orkut, né? Tinha começado o Facebook. Orkut. Amiga. Não, eu tive também, mas não com esse olhar já de negócio. Não, já sempre usei muito as redes sociais, né? Facebook, fazia muita live já no Facebook. E aí vieram 12 pessoas, assim. Algumas pessoas da própria show e outras pessoas que eram amigos de amigos. E aí começou a primeira turma. E aí a galera que estava trabalhando comigo, que me dava muita dor de cabeça, eu convidei. Os que toparam continuaram, os outros eu troquei. E aí começou, né? E aí por conta... Ali eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Aí foi quando eu fui procurar a STOT, né? Que é uma certificação internacional. Uhum. E ali foi um divisor de águas, porque assim, eu tive contato com professores de fora. E ali eu já sempre sonhei, fui muito sonhadora, né, libriana, né? Sonhadora. Meu ascendente. Sonhadora. E aí eu lembro que logo que eu entrei, eu já era gerente, né, das 4 unidades, e a gente estava começando a abrir uma unidade só de Pilates de treinamento funcional. Ali eu só coloquei a parte do Pilates, né, mas eu também tenho algumas especializações voltadas para isso por conta desse projeto. E aí a gente já estava ali, e eles fizeram, na época da STOT, que era, né, o centro de formação, uma seletiva para os melhores alunos da formação. E aí ninguém veio falar comigo. Eu já fiquei assim, como assim, né, gente? Eu não sou uma das melhores, a louca, né? Bailarina, competitiva. Assim, como assim? Ninguém veio falar comigo. Aí conversei com a coordenadora e falei assim, nossa, mas como é que foi esse negócio? Não, a gente não te chamou porque você já é coordenadora, né? E então não faz sentido, porque você viria como aprendiz. Eu falei assim, não, mas eu quero. Ela olhou assim pra minha cara, é sério? Ela falou assim, eu tenho que vir fazer a prova? Ela, não, né? Eu falei assim, não, eu tenho que vir fazer a prova. Ela, tá bom, vem, mas não faz sentido. E aí eu comecei lá, e lá eu comecei a preparar os professores, né, para fazer a formação e dar as aulas. E a partir dali eu fui começando a criar métodos. Então eu fui convidada depois para uma outra escola de formação de Pilates contemporâneo na época. E aí essa mesma escola organizava os congressos, né, que foram um dos primeiros congressos aqui do Brasil. E aí meu papel era exatamente
convidar as pessoas, professores, não só daqui do Brasil, mas de outros lugares, que trouxessem coisas diferentes. Então, eu ajudava na criação dos temas, né, na sistematização. E foi assim que eu me aproximei da Fê. Então, na Stott, eu conheci a Fê. Eu brinco que a gente não era amiga nessa época. E aí, quando eu comecei a procurar os próximos palestrantes de um evento que a gente ia fazer em Búzios, precisava de alguma coisa diferente. E a gente tinha feito um curso de fáscia juntas, só que assim, foi um curso muito rápido, e eu, como eu sou muito metódica, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter organização, por que é assim, por que é assado, eu usava muito pouco. E eu sabia que ela estava usando muito. Eu falei, deixa eu ver o que essa menina está fazendo. E aí eu fui assistir uma aula dela. E aí quando eu cheguei lá, ela estava fazendo umas coisas completamente diferentes. E aí, ela até deve ter contado essa história, né? Aí eu olhei para ela na hora do almoço e falei assim, isso é um método, eu vou te ajudar a arrumar isso e a gente vai lançar nesse evento aqui. Aí ela olhou assim pra minha cara, tipo, primeiro ela pensou que eu era maluca, né? E aí depois a gente se aproximou e é assim que nasceu o Move Flow, né? Que é maravilhoso. Por isso que eu sou a Jean da Flow. Nossa, mas não tem como não se apaixonar, né? Porque foi realmente... E é isso, né? A gente às vezes acha que a gente tem que criar algo muito surreal, não sei o que. Na verdade, a gente nunca cria nada. A gente pega... A gente bebe de fontes diferentes e cria o nosso jeito de fazer, né? Por isso que método nenhum é copiável. Porque o método é quase que como é, gente? Digital de alguém, porque você traz... lente, né? A visão daquela pessoa de sistematizar, né? Assim. E a experiência individual. Então, assim, eu vejo isso também. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de criar um método porque fica achando que tem que criar algo que nunca... E, na verdade, eu vejo que, né, nesse tempo todo, eu ajudei muitas pessoas a construir métodos, mas acho que é realmente a forma de simplificar. Né? Eu trabalhei muito tempo com criança, então, para mim, é muito simples tornar mais algumas didático, coisas, né? Então... As pessoas que são muito inteligentes, elas não têm noção da grandiosidade, porque as coisas que elas sabem, para ela é muito simples. Sim. Só que para o outro não é. Então, simplificar isso, falar o óbvio para ela, falar assim, não, mas como assim? Isso é óbvio. Eu falo assim, não, isso é óbvio para você. Então, sistematizar tudo isso de um jeito replicável, né? A gente precisa voltar lá atrás e falar o óbvio. Sim. Omar, a gente depois vai voltar um pouquinho nessa coisa de método e até para entrar na questão do empreendedorismo dos profissionais de saúde, né? Que é uma área aí que os profissionais de saúde têm medo, mas que a gente vê que é cada vez mais necessário. Eu queria que você falasse um pouquinho do Pilates mesmo, assim, né? Porque hoje em dia tem algumas coisas... algumas pessoas têm a ideia de que Pilates é algo... coisa pra velho. Pra mulher. Que o Pilates é aquela coisinha... Igual, é um pouco parecido com a percepção yoga que as pessoas têm da yoga, né? Que é tranquilinho. Então, fala pra gente assim, o que é de fato o Pilates, os tipos de Pilates que existe. E assim, desbrava aí esse mundo, porque eu acho que as pessoas precisam entender melhor. Bom, vou te explicar, né? O nome do Pilates, de verdade, é contrologia. Nem eu sabia isso. Tá vendo? É o controle do corpo e da mente. E foi o Joseph, um alemão, que desenvolveu. E ele desenvolveu exatamente pensando nele, né? Ele era uma criança muito doente. E aí tinha autismo, raquitismo, tinha asma, bronquite. Então, ele, através do movimento, ele foi se curando. Então, ele foi praticando muitas outras coisas, né? Natação, boxe, circo. Então, hoje, se você pegar o Pilates clássico, que é o que hoje eu faço, a gente encontra movimentos muito parecidos, né? Do yoga, da natação, do boxe, da dança, porque teve depois algumas influências de bailarinos. A gente vê muita coisa da ginástica grega, né? Então, muita coisa pendurada, muita coisa atlética mesmo. Então, o intuito dele ele até brincava que era uma ginástica postural. Então, eu gosto de dizer que é um método de condicionamento físico postural.
e que existia uma filosofia, né? Existe uma organização, um sistema, e aí ele foi desenvolvendo as máquinas. Então, primeiro ele desenvolveu a parte de solo, de como você aprender a utilizar o seu próprio corpo, e aí depois ele foi fazendo os equipamentos, pensando em ajudar as pessoas que estavam acamadas, que tinham o desafio de se mexer sozinhas. Desafios físicos, né, mesmo. Isso. Então, o método Pilates também foi criado por ele. Foi a primeira parte. Tanto que ele tem um livro que se chama Return to Life, né? Que exatamente ele ensina os 34 exercícios. E muito diferente do que a gente vê hoje, porque hoje a gente vê o método Pilates né, hoje tá um pouco menos, mas ele é um pouco elitizado. Sim. Né? Ele não é tão acessível ainda. Não, né? Tem muita gente né? fazendo. Mas não é tão acessível por conta exatamente da quantidade de pessoas que você atende, né? Atende muito menos pessoas, Sim. é muito mais personalizado. Então, ele desenvolveu o match primeiro, né? E aí, assim, a ideia dele era que as pessoas, esse conhecimento fosse acessível para todo mundo e que as pessoas praticassem em casa. Então, tipo, acordassem. Quer dizer, e fizesse... há quanto tempo a gente está falando isso? Nossa, eu sou tão ruim de Mas, enfim, conta. muito Mas antes muito de tempo. se falar em fazer algo em casa, né? Muito tempo. Ele é um visionário, né? Então, assim, tanto que tem uma das cadeiras dele, que é um equipamento Ele é vivo? dele. Não, né? Não. Eu não vou lembrar a data agora. Bom, depois eu falo a data, vou pensando aqui na data. Mas ele morreu, já estava com 83 anos, 86 anos, Tá. uma coisa assim. Não importa, pesquisa aí no Google. Depois, gente, a professora é ruim de data. E aí, o que acontece? Ele criou alguns acessórios, alguns equipamentos para usar em casa. Então, tem uma cadeira que chama Wunda Chair, que você vira ela parece uma poltrona de couro e madeira. Aham. Isso é do Pilates clássico, né? Do Pilates contemporâneo. E aí, quando você vira, ela tem as molas e você tem o pedal, e aí você faz os exercícios em casa. Então, ele fez muita coisa pensando nisso, acessórios pequenos para os alunos levarem para casa e praticar. Então, esse é como ele desenvolveu, né? Mas, assim, hoje a gente tem algumas formas, né, de praticar o Pilates. Então, hoje a gente tem o Pilates clássico, que é esse que eu te falei, é bem parecido, é o mais próximo, vamos dizer assim, do que o Joseph criou, né? Então, tem mais ou menos 12 equipamentos, né, com os acessórios, tem um pouco mais. E aí tem o Pilates contemporâneo. O Pilates contemporâneo, ele tem um pouco mais de influência da fisioterapia. Então, é um pouco mais... Algumas pessoas chamam até de Pilates clínico, né? Mas também tem diferença entre Pilates clínico e Pilates contemporâneo. Então, o Pilates contemporâneo, ele teve influência da fisioterapia, onde as boas escolas se inspiraram no que o Joseph fez e aí adaptaram, criaram possibilidades para pessoas com hérnia de disco, com patologias, porque na cabeça delas o método não estava acessível para todo mundo, né? Que hoje eu discordo um pouco. Né? Eu trabalhei com os dois métodos, com o contemporâneo e hoje trabalho com o clássico, e eu vejo que os dois têm as suas possibilidades e dependendo de como o profissional domina um ou outro, o cliente, né, o paciente ou o aluno, ele vai ter um nível de evolução muito maior no clássico do que no contemporâneo. Então, hoje no contemporâneo são 4 equipamentos, né? Então é o Cadillac, a Chair, o Barril e o Reformer. E aí tem aquele monte de acessório, bola, faixa elástica. Aí vem um povo maluco, coloca um bozu, um slackline. Aí virou a festa. Eu já fiz, assim. Eu tenho uma amigona minha que uma época ela me deu uma bolsa lá no estúdio dela, que tinha tanto Pilates clássico, e eu fazia, e eu vou dizer, a aula de Pilates clássico era sofrida. Não é só alongamento? Não, era sofrida. Mas também tinha um Pilates misturado, meio Pilates funcional. Meio era um mix ali. Eu gostava dos dois, mas eu sofria mais no Pilates clássico. Mas sofria mais porque era mais forte a aula. Porque era mais forte, porque eu acho que tem muito aquela coisa de quem nunca fez, por exemplo, quem nunca fez yoga, que vai fazer yoga,
passa uma semana moída, Sim. porque fala assim, cara, eu descobri partes do meu corpo que eu não sabia que existia. Exatamente. Com Pilates clássico eu senti um pouco isso, assim. É Pega umas isso, coisas né? assim que eu falava assim, caraca. Então, assim, hoje, né, o Pilates é exatamente um trabalho de dentro para fora. A gente trabalha muito a questão da respiração. E hoje, né, eu trabalhando com o Pilates e a fáscia, tem muita coisa que o Joseph fazia que na época não tinha pesquisa científica, era baseado nas sensações dele, nas experiências dele, Sim. totalmente empírico. Então, hoje, com o conhecimento da fáscia, eu consigo explicar cientificamente por que aquilo funciona, né? Então, ele tem um acessório que chama Breathalyzer, que você é como se fosse um cataventozinho, você coloca um canudo e aí você inspira e você expira para você fazer girar o catavento. Então, hoje faz sentido. Mas por que numa aula de movimento eu tenho que trabalhar essa capacidade respiratória? E ele dizia muito que a respiração é o primeiro e último ato da vida, e a gente tem que levar isso muito em consideração. É muito importante para tudo. Através da respiração, você pode contrair mais o seu abdômen ou contrair menos. Dependendo de onde você manda, você expande, né, esse ar, você pode aumentar os espaços das suas vértebras. Então, às vezes, num caso de hérnia de disco, por exemplo, eu só mexendo na respiração e a forma como ele empurra o pé e cresce a cabeça, eu já consigo trazer uma melhora da dor, assim, em uma sessão. A gente vê, assim, isso nesse sentido é bem parecido com a yoga, né? A yoga trabalha muito a respiração e justamente aliada... Não só os pranayamas, mas assim, durante a prática física mesmo, né? Você aliar a respiração com a prática física para abrir espaço mesmo. Exatamente. Literalmente abrir espaço. Né? Diferente do que a gente vê, por exemplo, na galera fazendo musculação, né? Tem que se apertar. E aí, na verdade, quando vem um pouco, né? Hoje tem mudado um pouco, mas a maioria do Pilates contemporâneo tem essa visão mais tradicional da fisioterapia, de pensar no corpo como segmentos, como partes, né? Então, o Joseph, a gente vê o trabalho dele, um trabalho mais de peça única, um corpo como um todo, inclusive a mente e o espírito. Ele falava muito disso. E algumas técnicas, algumas escolas começaram a segmentar. Então, por exemplo, você tem uma dor no ombro, eu vou fazer exercícios para o ombro. Você tem uma dor no quadril, eu vou fazer exercícios para o quadril. Tanto que é muito comum, né? Às vezes eu recebo alunos que fizeram aula em outros lugares e ela fala assim, nossa, mas eu tô com dor na lombar e você não fez um exercício só para a lombar. Eu falo assim, porque eu não preciso mexer no local da dor. Né? E por quê? Porque hoje a gente sabe que existe a fáscia que conecta, né? Junta, conecta, tudo tem uma relação, uma comunicação com todos os outros sistemas. Então, é sistema muscular, sistema esquelético, o sistema circulatório, linfático, nervoso, tudo ali está se comunicando. Tem os trilhos anatômicos. Tem os trilhos anatômicos, né? Que é como se fosse um mapa corporal didático para a gente entender como que cada musculinho se comunica um com o outro. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem o reto do abdômen. Tá, mas o reto do abdômen, ele se conecta com o quê? Com o externo, com o peito. Então, será que se eu trabalhar o alongamento do meu peitoral, eu vou melhorar a conexão do meu centro? Sim. Né? Então, através desse olhar, eu consigo, de repente, estimular o pé e melhorar a tua coluna lombar. Sim, eu consigo melhorar a respiração e a sua coluna lombar. Então, quando a gente traz de volta, através da face, o olhar do Joseph, eu comecei a perceber que os resultados eram muito maiores. Né? Então, eu antes trabalhava com Pilates contemporâneo, aí, por conta desse curso que eu fiz com a Fê, já começou a mexer um pouco com a minha cabeça, porque eu mesma tinha algumas questões no meu corpo que eu não conseguia melhorar, e eu sempre fui muito praticante. E aí, num dos eventos que eu organizei, né, num dos congressos, eu conheci alguns professores de Pilates clássico, inclusive um deles que foi aluno direto da Romana, que foi aluna do Joseph. E ali a minha ficha caiu, eu falei assim, cara, isso tem muita coisa a ver com a fáscia. Né? E só que assim, eu estava achando que eu estava misturando as coisas, eu não estou misturando tanto assim. E aí eu resolvi estudar, fazer mais uma formação, né? Comecei a estudar o Pilates clássico, só que quando você tem esse conhecimento da face e dos trilhos, não tem mais como você falar, não sei mais isso. Então, eu virei a louca da face e dos trilhos, aí me aproximei mais ainda da Fê.
E aí eu comecei a experimentar esse olhar da fáscia, aí também comecei a estudar programação neurolinguística para falar melhor com a fáscia, já que ela é o 5º órgão sensorial, né? Ela é o nosso maior órgão sensorial. Então, ali a chavinha mudou, e aí eu mudei completamente assim, a forma de dar aula, a forma de falar, a forma de acolher o aluno. E, enfim, foi uma mudança assim, drástica no meu corpo. E aí, nessa época, né, que eu surtei, eu parei de dar as minhas formações, eu fiquei um bom tempo sem dar as formações. Aí, nisso, comecei com o projeto da Fê, né, com o Move Flow. E aí, depois, na pandemia, eu resolvi, por conta da necessidade das pessoas, de fazer uma nova formação. Sim. Mas, assim, é uma diferença muito grande, porque no Pilates, que as pessoas hoje, a maior parte conhece, acha que a gente tem que se apertar. Que o abdômen tem que contrair, o bumbum tem que apertar, e aperta, e duro. Tudo contrai. É tudo duro. E quando, na verdade, o nosso corpo precisa de espaço, né? E cada vez mais, porque hoje, você mesma disse, a maioria das pessoas estão sentadas, elas estão assim, recolhidas. Sim. Então, quanto mais eu pensar em biotensegridade, em crescer, é melhor. Trazer mais consciência corporal, né? As pessoas não têm, assim... É engraçado isso, porque eu percebo muito hoje em dia eu praticamente não dou aula de yoga, dou de vez em quando, mas eu percebia muito isso quando eu dava aula de yoga, o tanto que as pessoas não têm consciência corporal, sabe? Assim, ó, né? Por exemplo, os estudos que eu dava aula não tinha espelho na sala. Mas quando você ia quando às vezes eu ia substituir alguém numa academia, por exemplo, que as salas têm espelho, eu fazia uma coisa que eles odiavam, que era botar as pessoas de costa pro espelho. Eu falava assim, gente, vocês precisam estar conectados. Bem na dança também a gente fazia isso. Você precisa estar conectado com o seu corpo, porque o seu corpo é o que você sente, não é o que você está vendo no espelho. E é muito doido, porque às vezes, né, tem uma coisa muito interessante que na yoga, que a gente tem muito essa coisa do ajuste, né? E o ajuste verbal também é um ajuste, né? Às vezes, mas o professor não ajusta. Tem certeza? Porque às vezes acha que o ajustar é só pegar. Não, então, pelo contrário. Eu gosto muito de falar desses 3 ajustes, que é o ajuste verbal, até para entender o tanto de consciência corporal que você tem com o seu próprio corpo, né? Sim. Um ajuste fino, que é tipo assim, eu fazia só assim para você entender que você precisa... Por onde que é. Por onde que é. E o ajuste, às vezes, o ajuste mesmo que você faz no aluno que você já conhece mais, já sabe como o corpo dele funciona e tal. Mas, assim, essa falta de consciência corporal é uma coisa que me assusta muito. Mas sabe que isso está muito relacionado à parte emocional, porque para você se perceber, você precisa sentir. Sim. Para você sentir, você precisa visitar lugares que às vezes você não quer visitar, né? Então, isso é verdade. Tudo que acontece no nosso corpo fica impresso com a gente, né? Fica impresso no nosso corpo. Então, por mais que a gente ache que já passou, que já resolveu, o corpo entrega tudo isso. Né? Tem toda uma história, o corpo tem uma história. Então, é importante também o profissional ele entender a história, né, dessa pessoa. E eu vejo que, às vezes, existe esse desafio e existe também o desafio dos professores, né, de Pilates, de movimento, na verdade, no geral, de não saberem se comunicar muito bem. Então, muitas vezes, eles ficam demonstrando o exercício para o aluno copiar. Então, eu brinco que eles não ensinam, eles são como se fossem monges copistas, né? E, na verdade, o método, a ideia é você trazer autonomia. Então, eu não mostro exercícios, né? Tanto que, assim, hoje em dia, eu nem dou mais aula de roupa de ginástica, eu dou aula de roupa soltinha, de tênis, caso precise. Mas, assim, eu não mostro os exercícios porque é verbalmente. Sim. Eu gosto de dizer que eu sou uma guia. É como se fosse uma guia turística mesmo. Então, eu vou mostrando os caminhos. Ó, fecha os olhos, percebe a tua respiração. Antes de tudo, como que teu corpo está hoje? Visita teu corpo, né? Você mora nele, é a tua casa. Fica aí um pouquinho dentro do teu corpo, porque muita gente não está dentro do corpo. Então, vê como que ele está. Como que você sente seu pé? Como que você sente sua coluna? Aí a gente começa o trabalho, ele reconheceu. E aí, através dos trilhos, eu vou guiando. Então, assim, tem muitos exercícios que provavelmente você já fez na musculação, no yoga, em outros pilates, mas o caminho como eu acesso o teu corpo é diferente.
né? É mais sutil, é mais gentil, mas ao mesmo tempo é mais profundo, porque é de dentro para fora. Sim. Então, o aluno começa a se perceber e eu vou dando essa autonomia para ele. Então, eu ensino o nome dos exercícios, né? Porque no começo, vamos pensar, você vai começar a fazer aula agora, você não sabe nenhum exercício, não sabe como que faz, né? A gente tem as etapas lá de aprendizagem. Então, numa aula, você vai fazer 20 exercícios, porque a gente faz poucas repetições. Né? Então, no Pilates original, não tem essa de 3 de 10, 3 de 20. Às vezes é uma série de 5 e já tá bom, já vai matar o aluno. Né? Principalmente somando com as outras sequências. Então, hoje você vai fazer 20. Na próxima aula, eu vou repetir os exercícios para você aprofundar. Porque você tinha aprendido primeiro só o gesto motor. Aí eu vou começar a falar, ó, agora respira assim, enquanto você faz isso. E aí a gente vai refinando. Então, não é que os exercícios ficam fáceis. Você que começa a ter consciência, ter flexibilidade e ter força. Sim. E aí você começa a fazer aquilo mais rápido. Aí sobra mais tempo, mais exercícios. E aí você vai somando. Né? Então, por exemplo, o match, né, o original, tem 34 exercícios. Um aluno no começo, ele faz 12, e fora o comecinho da aula de preparação, né? E conforme ele vai passando, quando ele se torna um aluno avançado, por exemplo, hoje eu faço os 34 em 25, 30 minutos. Se a minha aula tem 55 minutos, sobra um tempão ainda, só que eu já estou assim, né, esbaforida ali com essa quantidade de massagem, né? Porque eu digo que é uma massagem visceral. A gente enrola, desenrola a coluna, a gente mexe a coluna em muitas direções e conecta o corpo de uma forma diferente. Então, essa ideia de Pilates é para vovó, é só de mulherzinha, é só alongamento, é porque não fez Pilates de verdade. Né? Porque assim, a frequência cardíaca vai lá em cima, a gente sua, a gente tem uma melhora de tônus, de postura. Óbvio que são propostas diferentes, por exemplo, o trabalho de hipertrofia, de uma musculação. Não é igual, porque não é essa a proposta. Sim, sim, né? Claro. Mas às vezes as pessoas querem vender de qualquer jeito um método, e aí fala que vai acontecer isso. Não, por isso que começam a misturar o Pilates com o funcional. Mas o Pilates em si, ele vai trazer mesmo essa coisa mais de longínea, né? Mais alongada, um tônus. Muita gente fala, né? Ah, mas você só faz Pilates, você não faz musculação? Não, gente, é só Pilates e Move Flow. Então você já respondeu minha pergunta de se Pilates é para todo mundo. Pilates é para todo mundo, ele está para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para o Pilates, do jeito que ele é. Porque exatamente precisa ter essa paciência, né? E eu digo que às vezes até os profissionais não têm essa paciência de construir. Né? Mas se muitos nem praticam, né? Como que ele vai ter a paciência para... Ele quer lá dar aula, acabar a aula. É porque não é sobre exercício, né, Má? Sim. É sobre uma pessoa que está ali na tua frente. Sim. Então, de você identificar o que ela precisa naquele dia, como ela está naquele dia. Então, pode ser que hoje você consiga fazer uma aula super fluida, mas da semana que vem você não teve uma semana boa, você teve dor de cabeça, não dormiu bem, está com cólica. A aula vai ser diferente. Né? Então, assim, eu tenho que levar muito em consideração a pessoa que está ali na minha frente. Com certeza. E identificar o que vai ser bom para ela, como que eu transformo ela. Então, essa ideia de, eu vou construir os exercícios. Não, o exercício está pronto, está tudo ali. Se você tem um método, se tem intimidade com o método, eu brinco que é como se fosse uma caixinha, né? Tipo Fantástico Mundo de Bob, que a cabeça dele vem em um monte de caixinha.Essa é a minha cabeça. E aí eu te olho e falo, ok, é isso aqui que vai hoje. Né? Perfeito. Eu faço também, de novo, você está falando e eu estou identificando. Eu, na época da pandemia, que eu criei também um curso online, curso online não, uma aula online de yoga, né? Eu às vezes falava, vou montar a aula aqui. Aí chegava na hora, eu falava, não é isso que essa galera tá precisando hoje. Aí mudava a aula toda. Aí fazia, tipo assim, na hora, tipo assim, esquece. Eu falei, não, gente, eu não vou mais perder tempo pra montar a aula. Eu já sei, você já sabe ali o menu de coisas, de possibilidades que você tem. Então, às vezes, naquele dia, a energia não tá para uma coisa
mais punk, tá para uma coisa mais regenerativa, mais Exatamente. segurar a onda, mais acalmar, mais diminuir. Outro dia não, vamos embora, não sei o que. Então, isso é que é legal também, né? E dentro do Pilates a gente pode muito fazer isso. Então a gente tem lugares, tem equipamentos e algumas sequências que elas são completamente voltadas para o condicionamento físico. Porque tem muita influência da calistenia. Sim, é verdade. Então, muita coisa em isometria. Então, ao mesmo tempo que tem muito movimento, partes do corpo estão paradas. Né? Principalmente essa região do core. Então, a frequência cardíaca aumenta. Sim. Né? Então, a gente consegue brincar desde uma aula mais de mobilidade, mais regenerativa, até aulas de, tipo, desafiar ao máximo o aluno, né? E a ideia é você olhar ali e você espremer aquele corpinho da melhor forma possível. Sim. Eu cada vez mais tenho tentado trazer muitas possibilidades aqui, né? Porque eu acho que hoje a gente não tem mais desculpa de dizer que eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Porque a gente tem tantas possibilidades, online gratuito, a gente tem o fato de ir na rua dar uma caminhada, o fato de subir a escada do prédio de uma forma regular, né? 3 vezes na semana eu vou subir e descer a escada 15 minutos. Então, assim, trazer as diversas possibilidades, porque quando as pessoas falam assim, mas eu não gosto de fazer exercício físico. Mas já experimentou todas? Exato, então assim, entra em contato com coisas que você nunca conheceu, nunca conhece, mas nunca fez. Porque às vezes você se identifica, né? Sim. Você foi com você assim com o Pilates, foi comigo com a yoga, com a corrida, com o triatlo. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam entender que nosso corpo foi feito para se movimentar. Exato. Isso aí, assim, eu acho que não tem mais, não tem nem espaço para dúvida com relação a isso, né? Nosso corpo foi feito para se movimentar. Se não é um esporte, se não é algo, você tem que encontrar. Sim, uma dança, uma caminhada, algo uma meditação, alguma coisa que conecte você por inteiro, né? Alguma coisa que faça você ter uma pausa no seu dia para você olhar para você mesma, para o seu corpo, para os seus pensamentos, porque quando a gente está fazendo essas coisas, a gente conecta tudo, né? Assim, não tem desculpa mais. E o Pilates é uma dessas possibilidades e que eu acho que já foi pior, mas cada vez mais está mais acessível, né? Já foi pior no sentido de ser caro, de fato. Mas, hoje em dia, se você quer conhecer o Pilates, tem aí as possibilidades. Tem muitas possibilidades, tem muita coisa online, tem muita coisa no YouTube para que você comece a conhecer. Né? Eu mesma tenho algumas coisas lá, porque a ideia é que a gente mostre o Pilates de qualidade, porque hoje também a gente vê de tudo, não só dentro do Pilates, mas em todas as áreas não só de movimento, né? As coisas que são boas e coisas que não são tão boas. Sim. Então, é importante essa informação de como que eu vou escolher a minha atividade física, né? Como que eu vou escolher o meu professor? Como que eu vou escolher o lugar? Então, primeiro identificar o que você gosta já é o primeiro caminho. Sim. Porque hoje tem muitas possibilidades. E a gente só vai conseguir identificar experimentando, né? Então, é sempre a pergunta que eu faço assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Verdade. É sempre uma possibilidade de conhecer algo novo. Sim. E falando do seu método, né? Do MPP. MPP. Qual é o diferencial do método da Marcela? O diferencial é exatamente o olhar da fáscia. Então, quando eu me apaixonei pelo clássico, eu já estava estudando a face em movimento. E ali, na verdade, quando eu comecei a estudar fáscia, o antigo Pilates começou a não fazer sentido, porque era muito segmentado, demorava muito tempo para evoluir. E aí eu comecei primeiro a fazer aula. Em 10 aulas eu mudei o meu corpo de que em 15 anos eu não tinha mudado. E eu comecei a experimentar as coisas que eu estava estudando de fáscia junto com o Pilates clássico, principalmente a linguagem. E aí foi mudando o jeito de falar. E as pessoas falam assim, nossa, eu tenho alunos que estão comigo há 10 anos. E eles sempre foram as cobaias, né? As minhas cobaias e cobaias da Fernanda também. Então, eles falaram assim, não, isso aqui está muito diferente. Eles mudaram muito, assim, o corpo em pouquíssimo tempo. E aí, quando veio a pandemia, eu tinha acabado de pedir demissão da Showa.
né? Que eu trabalhava lá já há 12 anos, praticamente. Já estava com 5 unidades. E aí eu estava dando muito curso da FE, do Move Flow, e tinha o Pilates Dance também, que é um outro método meu, que era um método que misturava Pilates com dança. E aí não estava dando mais, porque imagina, cuidar de 5 unidades e curso todo final de semana, era só presencial, porque até então a gente não conhecia esse universo do online, né? Só com a pandemia. Eu pedi demissão, na semana seguinte estourou a pandemia. Como fazia anos e anos que eu não tinha férias, eu falei assim, vai ser só 15 dias, vou ficar aqui. Vou curtir meu apartamento que eu tinha acabado de mudar, eu não tinha passado um final de semana, um dia inteiro no meu próprio apartamento. Eu falei, 15 dias. Aí não foi bem assim, né? Opa! E aí, nesse momento, muitos professores que tinham feito curso comigo antigamente começaram a me procurar. Falaram assim, a gente precisa começar a dar aula online. Eu não sei, só que assim, a gente só sabe dar aula de equipamento. A gente não tem domínio para dar tanta aula assim, de match, de acessórios e de ter criatividade. A gente precisa de ajuda. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para um, que falei para o outro, não estava fazendo nada. Eu amo fazer o que eu faço. Falei, vamos fazer então um workshop? Eu não tô fazendo nada, você né? também. Falei, vamos fazer um workshop então na semana que vem, tá bom? Quanto vai ser? Eu falei, não, nada, quero ajudar vocês. 70 pessoas. Aí eu falei assim, gente, de onde saiu esse tanto de gente? Um falou pro outro, falou pro outro. Aí, ok. Aí, né, sempre posto as coisas. No domingo já tinha gente, mas quando vai ter de novo? Quando vai ter de novo? E a pandemia não acabava. Eu falei assim, bom, eu desempregada, né? Acho que eu vou começar a ter dinheirinho aqui na mesa. Tem alguma coisa que eu tô deixando. Aí fiz o outro workshop. No fim das contas, foram 5 turmas, que foi o Ensinando a Ensinar. Então, era uma mentoria em grupo, que tinham aulas gravadas, tinha um grupo no Telegram na época, que a gente ficava ali falando, eu dava tarefas diárias para elas praticavam ao vivo e foi assim. Só que aí eu comecei já a falar com eles de fáscia e ninguém sabia. Primeiro, eles não conheciam o Pilates clássico. Fáscia, trilhos anatômicos, as pessoas falam assim, gente, como assim? Você sabe que no começo da pandemia, logo depois que eu fiquei internada no comecinho, né? Depois que eu saí de alta, eu fiz um curso da Ana Otsubo. Sim, a Ana foi... a gente é muito amiga e teve uma época que ela fez aula de Pilates comigo, que eu falei assim, eu quero entender o que você está fazendo, esse negócio de Pilates clássico com fáscia. Ela fez aula comigo um tempão, um amor, assim. E ela é maravilhosa, Sim. né? Ela é uma das referências hoje no universo da fáscia. E... Quero trazê-la aqui. Verdade. E aí, ali, as pessoas começaram a falar assim, mas a gente quer entender isso. Não, a gente não quer só saber dar a sequência, a gente quer entender esse raciocínio seu. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, então eu vou fazer uma formação. Vocês topam? Topamos. Aí abri a formação, tinha que ser online. Aí eu falei, gente, vai se inscrever algumas pessoas só. Aí a Fê, na época, falou assim, não, vamos fazer o lançamento. A gente já tinha feito o lançamento do Move Flow. Só da galera externa, 92 pessoas se inscreveram. Aí eu falei, nossa, tem algo muito especial mesmo nisso, né? Então, assim, hoje eu tenho eu reconheço isso, que realmente é um tesouro que está ali. E aí algumas pessoas famosas dentro do universo do Pilates começaram a falar assim, o que a Má faz é a intuição do Joseph. Ela explica a intuição do Joseph. Porque até então, por que faz exercício do pé e conecta com o centro? Na cabeça dele conectava, mas ele não tinha. Ele não sabia explicar como, né? Ele usava um pouco da medicina chinesa, da acupuntura, que tem a ver com os pontos, né, dos meridianos dos trilhos anatômicos, mas não era algo não tinha tanta pesquisa. Então, hoje, a gente consegue mostrar, né, olha, existe essa conexão, né, através da fáscia, tem uma comunicação, uma transmissão de força, tem uma conexão do seu arco do pé com o seu joelho, com o seu adutor, com o seu psoas, com o seu diafragma, com a sua língua. Então, isso foi trazendo a intuição, né? E aí, dali, eu ia montar só um curso de match e acessórios clássicos. Aí, esse povo maluco falou assim, mas e a gente vai fazer o que agora nos equipamentos? Aí eu falei, gente... Aí eu falei, será? Aí depois eu montei a formação inteira. E tá aí até hoje. Tá indo super bem. Quantas turmas já foram?
Do match foram 5 turmas, porque tem um acompanhamento de 1 ano, né? E aí eu fui fazendo com calma. Do reformer, que é o segundo módulo, a gente já está indo para a 4ª turma. E aí os outros módulos são todos juntos, porque, né, é mais profundo ainda mais. A gente está finalizando a 1ª turma. Uhum. E aí, os desafios do empreendedorismo aí, porque se você forma, penso que se você forma profissionais, né, acredito que tem um módulozinho ali de Já empreendedorismo. Conhece, né? Já conhece. Um módulozinho de empreendedorismo, porque, né, esse povo não sabe empreender, né? E, na verdade, quando eu aprendi, é muito engraçado, né? A gente da saúde, a gente não foi estimulado a estudar esse tipo de coisa. Não. Pelo contrário, você tem que fazer curso de aperfeiçoamento técnico, Imagina eu que sou da enfermagem, filha. A cultura é se formar e trabalhar num hospital, no máximo numa clínica. Pois é. E a gente também não aprende a vender, a fazer conta, gerenciar. Vender o quê? Você é profissional de saúde, você nasceu para salvar a vida do outro por amor. Você não pode cobrar. Se doar. Eu já ouvi muito isso. E eu já tive uma questão com grana que o Joel, inclusive, me ajudou a quebrar vários... Não, o Joel quebrou várias crenças de todo mundo com relação a dinheiro. No primeiro encontro, ele fez uma dinâmica. O primeiro encontro presencial com ele que eu tive, você estava lá. Foi no dia que ele te desafiou com o livro, inclusive. E aí, no primeiro dia, ele fez um encerramento. Ali, ele já estava pago tudo, sabe? Resolvi várias coisas com meu pai, que estava relacionado com dinheiro, enfim. Mas o meu primeiro aprendizado nessa parte de gestão foi na Showa. Porque até então, ele só me jogou. E aí, ele confiava tanto em mim, ele era diretor da Toyota, ex-diretor da Toyota. Então, eu aprendi muito com ele, mesmo não sendo da área, né, a gerenciar pessoas, a treinar pessoas. Então, eu aprendi muito na prática. E aí, depois, eu comecei a procurar, né, outras pessoas que soubessem um pouco mais disso. E aí, eu comecei a perceber o desafio das pessoas de cobrarem. Né? Então, eu achava que era algo muito meu. E não, na verdade, é cultural dentro do universo, né, dos profissionais do movimento. E aí, sim, eu comecei a falar disso. E aí, eu tive uma mentoria individual com o Joel. Foi aquela história dos livros? Na história dos livros, Aí, ele me chamava de professora, né? Ele só me chamava de professora. E aí, professora? E aí, nessa mentoria, eu falei para ele que eu tinha desenvolvido um método. Ele, mas você é professora, né? Você vai desenvolver o método mesmo. Você, tudo você desenvolveu, né, junto com a Fê, não sei o quê. E aí ele falou, eu comecei a contar um pouco da minha história, e aí ele falou assim, tá, mas por que você não tem uma mentoria de gestão? Porque ok, você gosta de dar o curso de formação, mas você pode ter um produto de high ticket e você contar essa sua experiência, que é muita, né, de 12 anos gerenciando 5 estúdios de Pilates, você tem muita coisa para ensinar. Aí ali nasceu a minha primeira mentoria de high ticket. Ele me falou num dia, aí já no outro dia, porque eu sou fazedora, né? Não, eu também criei minha mentoria com ele. E ali eu criei a mentoria voltada para essa parte de gestão, que se chama, né? Encantadores de Pessoas, que eu achava que eu ia ensinar só gestão. No fim, mudou completamente o olhar. E no dia seguinte, eu já falei com algumas pessoas que eu ia abrir e eu fiz um post. Falei assim, vou fazer uma reunião para pessoas que estão interessadas, pessoas que já estejam bem íntimas já do método Pilates, né, que já são boas professoras, para se tornarem agora boas gestoras. Porque não adianta também eu te ensinar a vender, claro, se você não é boa na técnica. E aí vieram 20 pessoas nessa reunião, 12 fecharam. Ó, que conversão, bom, hein? Você viu? Me ensina aí essa conversão aí. Foi, mas eram pessoas que já me conheciam, já tinha minhas feito, alunas. Sim, eu vendi para dentro, né? Não vendi para fora. Então, ali começou esse trabalho mais forte, que aí também eu comecei a colocar algumas coisas que o próprio Joel ensinava e muito da minha experiência, né? Enquanto gestora. Mas são muitos desafios, né? Porque tem a questão da insegurança. A maioria das pessoas que trabalham com a saúde
tem uma rotina de trabalho, uma jornada de trabalho muito longa, que emenda com a jornada familiar de mãe, de esposa e tudo mais. Então, além, né, da jornada, mais as crenças limitantes, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha crenças que eu não imaginava que numa sessão de coach eu fui desenvolvendo, né? E aí eu comecei a estudar mais essa parte exatamente para ajudar as meninas. Então, meu trabalho nessa primeira turma da mentoria foi muito mais voltado para falar sobre sabotadores, procrastinação, a parte emocional. Eu comecei a falar muito do feminino, né, do ser feminino, porque a gente começou a adotar uma postura muito com a energia masculina. Então, essa mudança também que teve em mim, né, que foi fundamental para o meu crescimento nos últimos anos, aí, principalmente nos últimos 3 anos, eu comecei a trazer isso para elas. E foi, assim, lindo de ver, porque, sabe, até arrepio, ver mesmo as pessoas, sabe, saindo ali do casulo e mostrando a força delas, mas com a força de um jeito gentil, né, com o feminino, com o amor. Então, assim, eu posso, sim, fazer algo que eu amo, mas eu mereço ser bem reconhecida financeiramente. Então, ver esse resultado, assim, foi a coisa mais incrível, sabe? A gente precisa... isso, eu acho que é muito um comportamento da nossa geração, sabe? Eu acho que a nossa geração de mulheres é uma geração que aprendeu que a gente tinha que ser muito dura, sabe? Que a gente pode fazer tudo sozinha. Não dependa de ninguém para nada. Seja a geração das guerreiras, né? Das guerreiras. E aí a gente, ó... Hoje é até engraçado, eu aprendi com a minha terapeuta, porque tem gente que fala assim, eu já vou pra luta. Eu falei, gente, não tem essa não sou lutadora, sou princesa, não quero lutar, não quero guerra, tá tudo bem. Mas é isso. Porque às vezes a própria linguagem, né, como a gente coloca, faz com que essa energia venha de volta. Sim. Né, do você ser cuidada. E como a gente é cuidadora. Sim. A gente está cuidando das pessoas o tempo inteiro. Mas quem que está cuidando da gente? E quando as pessoas veem a gente com de mulher forte, elas partem de um pressuposto de por a gente ser forte, a gente não precisa de ninguém. Né? Quando eu tatuei a clássica frase do Joel, né, de pessoas precisam de pessoas, eu falo assim, gente, isso aqui é para eu lembrar que eu também preciso das pessoas, né? Porque... E que é importante mostrar essa vulnerabilidade. Sim. Porque a gente precisa sentir. Quando a gente se coloca nesse lugar de guerreira, a gente não sente. Sim, totalmente. E aí a doença vem, né? Opa! Eu que o diga. Por que será, né? As doenças autoimunes aí da vida. A doença vem, porque a gente não olha para muita coisa que tá dentro da gente. Sim. E aí o corpo vai colocar isso para fora de alguma forma. Ele vai te chamar a atenção. É um sinal, né? Sim. Olha para mim. O corpo grita, né? Grita. Se a voz não fala, se a voz cala, o corpo grita, né? É isso mesmo. Não tem muito jeito. Gosto dessa frase. Menina, estamos... A gente fala, hein? Falamos. Eu olhei pro relógio, tomei um susto. Mas estamos acabando aqui, chegando nos finalmente. Eu sempre faço uma pergunta antes de terminar o podcast, que é: o que é qualidade de vida para você? Nossa, que desafio, hein? Qualidade de vida, eu acredito que seja você estar bem com você. Sabe? É você ter tempo para você. Talvez para algumas pessoas pareça um certo egoísmo. E antes eu tinha esse desafio de pensar em mim. Mas pensando em qualidade de vida, é eu estar bem comigo, eu ter tempo para mim, para cuidar de mim. Porque só assim que eu consigo cuidar do outro. Exatamente. Né? A gente só pode dar para o outro o que transborda da gente, né? Exatamente. O que sobra, não o que farta, não o que falta, né? Exatamente. Então, eu queria te agradecer por ter topado vir aqui bater esse papo com a gente. A gente ficaria aqui muito mais tempo, sem sombra de dúvidas. E faz agora é o momento jabá, para você dizer onde as pessoas te encontram, o que você tem aí para oferecer para as pessoas, para quem quiser fazer sua formação, os seus cursos.
Bom, é o momento do jabá tudo seu. O Instagram, Marcela Piston, com N no final. Eu tenho um estúdio de Pilates, né, que fica aqui em São Paulo, na Zona Sul, perto ali do aeroporto de Congonhas. E também tenho as formações para professores, inclusive agora na quinta-feira eu já vou abrir uma turma nova, né, que é a 6ª turma de Esse MET. episódio só vai entrar Lá no ar na daqui a frente. umas 3, Mas 4 não tem semanas. problema. Todo ano a gente tem pelo menos 2 turmas de MET, que é o módulo de introdução, que aí eu explico exatamente, né, o que é a fáscia, o que são os trilhos, o repertório do Pilates com esse olhar, de como você vai identificar quais são as sequências, os exercícios adequados para essas pessoas. Apresento os acessórios do Joseph também. Para quem é? Para educadores físicos, fisioterapeutas? Isso, e profissionais da dança também, né? E podem ser estudantes também nos últimos semestres. E é isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Agradeço demais. eu que Nossa, agradeço. você tá gelado e eu tô aqui morrendo de calor. Gente, para quem ainda não me segue lá no Instagram, @manurios_AL. Obviamente, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, que já tá dando mole aí de não ter se inscrito. Então, se inscreve no canal. Saúde em primeiro lugar. Tem outros canais lá com esse mesmo nome, mas ó, procura lá Saúde em Primeiro Lugar Mano Rios que você vai encontrar. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para você ser notificado sempre que houver novos episódios. E o meu livro, que tá aqui, ó, Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade, né? Aqui eu trago um método, não deixa de ser um método, para que você comece aí bem do básico a melhorar a sua qualidade de vida. Então vai estar aí uma descrição aqui, na descrição aqui desse vídeo vai estar um link e também tem lá no meu link da bio. Então, muito obrigada por todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo episódio.